Bom dia, feliz sábado a todos vocês. Tenho um recadinho especial para compartilhar com você. Ano passado tomamos uma decisão de anualmente termos um encontro, um fórum, um espaço em que pudéssemos discutir sobre o que é ser um discípulo de Jesus. Como articular a nossa vida seguindo Jesus Cristo em cada um dos aspectos, no trabalho, na família, na diversidade da experiência humana. Dias 25 e 26 de outubro, o mês que está começando essa semana, nós vamos ter este fórum. Ano passado foi numa segunda e numa terça-feira, tivemos uma boa audiência, muitas pessoas, aproximadamente 200 pessoas organizaram as suas agendas para numa segunda e terça-feira estarem aqui na Nova Semente e serem inspiradas por pessoas que estão escrevendo sobre esse assunto, estudando sobre esse assunto, experimentando o discipulado em sua vida. Esse ano será num domingo e numa segunda-feira, dias 25 e 26 de outubro. E nós gostaríamos de estender a você, que é membro ou frequentador da Nova Semente, a possibilidade de ter uma condição especial de participação neste evento. Nós temos no endereço que vai ser projetado, www.novasemente.org/siga-me, um formulário especial para você que está aqui hoje, está nos ouvindo. Se você acompanha a gente aí de casa pela internet, se considera um frequentador da Nova Semente, quer participar disso, acesse aí também, abre uma outra janela no seu navegador, www.novasemente.org/siga-me. Há um formulário em 3 etapas para você cadastrar seu nome, seu e-mail. Nós vamos entrar em contato com você para facilitar a sua participação neste fórum. Serão 2 dias em que vamos poder ouvir, discutir, interagir e renovar nosso compromisso de seguir Jesus Cristo. Então, queremos garantir a sua participação. Se alguém não está aí, não trouxe o smartphone ou tablet nesse momento, não tem condição de acessar, pelo aplicativo da Nova Semente também, bem na primeira página tem um ícone embaixo, siga-me, você pode clicar ali e vai ter acesso ao mesmo endereço. Se você prefere fazer por escrito, eu vou pedir para que os diáconos passem aí agora um papelzinho, pode ser esse da oração, igual vocês usaram, Nelson. Tem alguém que gostaria de, nesse momento, fazer por escrito mesmo, olha, está aqui o meu e-mail, quero receber informação como poder participar desse fórum, com uma condição especial de frequentador e membro da Nova Semente. Tem alguém que gostaria, prefere o modelo tradicional, papelzinho, ali atrás algumas pessoas. Mais alguém? Queria deixar o e-mail, olha, por favor, entre em contato comigo, tenho muito interesse, gostaria de entender um pouco melhor sobre o que é essencial para seguir Jesus Cristo. Né? Precisa preencher e já devolver agora, na sequência. Enquanto você preenche, deixa eu só fazer uma outra chamadinha. Amanhã nós vamos ter uma programação especial, mais uma edição do No Palco 2015. Nós vamos ter o Luiz Felipe Valente e o Estevão Queiroga. Sempre que vem, são amigos da nossa comunidade, músicas inspiradoras que falam da nossa vida no dia a dia. E nós temos ingressos não mais disponíveis pela internet, tá bem? Apenas serão disponibilizados aqui amanhã à tarde. Tá? Ainda há a possibilidade de você participar, você não vai conseguir garantir seu ingresso pela internet, isso encerra na quarta-feira da semana da apresentação, mas temos alguns ingressos que são destinados à arrecadação para os projetos do Instituto Nova Semente. Então, amanhã, se você vier, trouxer seus amigos, os ingressos serão disponibilizados aqui na recepção da nossa igreja. Tá bom? Quem recebeu o papelzinho, já entregou? Tudo certo? Série Por Você. Estamos falando sobre a vida de serviço, como ser um voluntário, como trabalhar por Cristo para as pessoas. Semana passada, o pastor Dani nos falou a respeito da característica do comprometimento que nos auxilia a construir uma vida de serviço a Deus. E hoje eu gostaria de falar sobre disponibilidade. Título da nossa reflexão de hoje, Disponíveis. Qual a diferença, quais são os caminhos, os segredos para trabalhar para Deus? E eu queria mencionar 2 exemplos. Por exemplo, pense num cristão, o cristão número 1. Essa pessoa, cada vez que algo precisa ser feito,
cada vez que alguém precisa de ajuda, cada vez que um ministério da igreja vai executar uma ação, cada vez que alguém fora da igreja precisa de ajuda, o cristão número 1 está sempre disposto, sempre disponível. Eu vou dar um exemplo. É quando alguém no ministério da recepção não vai poder ajudar na equipe da tarde hoje e escreve para o grupo de WhatsApp da equipe da recepção: olha, tive uma emergência hoje, não vou poder estar. O cristão número 1 é o primeiro a responder: eu vou no seu lugar. Fica tranquilo, eu vou estar lá. A equipe não vai estar desfalcada. Esse é o cristão número 1. O cristão número 1 é aquele que o pastor, na sua convivência na igreja, já entendeu que sempre que precisar de ajuda, sempre que precisar de apoio, sempre que algo precisar ser feito, é para o cristão número 1 que ele liga. Porque ele sabe que do outro lado da ligação tem alguém com o coração aberto para ajudar. Estou disponível. Mas tem o cristão número 2. O cristão número 2 é aquele que não está disponível. A agenda dele é muito complicada. Ele não tem tempo. Ele é muito ocupado. Ele não consegue separar tempo para as atividades extras da igreja. Ou para as pessoas que cruzam seu caminho fora da igreja. Quando alguém escreve no grupo de WhatsApp da recepção, o cristão número 2, que serve uma vez por mês na igreja, dá um jeito de sair do grupo porque acha que vai sobrar para ele. O cristão número 2 nunca consegue render alguém, ou substituir alguém, ou fazer mais do que ele havia planejado fazer. O cristão número 2 é aquele que qualquer pastor já sabe que é melhor nem ter o telefone na agenda, porque vai ser perda de tempo perguntar se essa pessoa pode ajudar. Qual a diferença entre os dois? Algumas pessoas podem dizer: não, a diferença entre o cristão número 1 e o cristão número 2 é a sua personalidade. São os seus elementos naturais. É aquele tipo de pessoa que tem muita energia, que dá conta de fazer tudo, que é 1001 utilidades. Essa pessoa tem gás de sobra, então ele faz demais. E a sua disponibilidade é uma iniciativa humana, porque nasceu com ele. E precisamos entender que o cristão número 2 não tem todo esse gás. Então a gente dá um desconto para ele. É por isso que ele não é tão envolvido e tão engajado. A sua indisponibilidade também é uma iniciativa humana. É a forma da sua constituição. E aí? Você tem a resposta? Ou seria uma iniciativa divina estar disponível e algo de caráter espiritual? Quando falamos sobre disponibilidade, sobre doar-se, sobre fazer coisas, qualquer que seja a atividade, nós estamos falando de algo chamado prioridades, valores, interesses. Normalmente são essas coisas que guiam as nossas escolhas e para o que estamos disponíveis. Compreender o aspecto dos interesses, das prioridades, dos valores é fundamental para entender as escolhas que fazemos. Por exemplo, tinha um grupo de caçadores que se reuniam uma vez por ano para a temporada de caça, formavam duplas e cada um ia para um canto da floresta em busca de alguma caça. Determinado horário, eles se reuniam no ponto 0 para compartilhar o que havia acontecido naquela temporada. E no horário marcado, uma das duplas estava voltando apenas um dos caçadores e vinha trazendo a sua caça. Rapidamente os demais perguntaram: mas o que aconteceu com o outro que não está com você? Sabe o que é? Ele teve um problema. Ele quebrou a perna e ficou lá no meio da floresta. E eu achei que ninguém ia querer roubá-lo, então eu trouxe a caça. Valores. O que é mais importante? Vai determinar suas escolhas. É como um anúncio que eu vi uma certa vez. Sabe esse pessoal que quer casar e aí põe anúncio, né? Era um fazendeiro. E aí ele escreveu no seu anúncio assim:
Procura-se mulher interessada em casamento. Precisa ter trator. Interessadas podem me escrever e mandar a foto do trator. Quais são os nossos interesses? O que é que faz brilhar o nosso olho? Existem dois tipos de interesses. Os interesses e as coisas e as prioridades que são temporárias e aquelas que são permanentes. Salomão, quando escreve em Eclesiastes capítulo 3, ele resume uma reflexão que ele havia iniciado no capítulo 2, dizendo que todas as coisas comuns da vida, todas as possíveis atividades humanas ligadas ao trabalho, entretenimento, relacionamentos, todas essas coisas ele havia feito, mas ele sentia um vazio. Faltava algo. Capítulo 3, verso 11, ele chega à conclusão de que Deus pôs no coração do homem o infinito. E coisas que são temporárias não têm a característica de preencher o espaço que é eterno, infinito. Por assim dizer, há dois tipos de prioridades, dois tipos de coisas na vida humana. Aquelas que são temporárias, mas aquelas que são eternas. Paulo, escrevendo a Timóteo, na primeira carta, no capítulo 6, versos 11 e 12, ele nos diz o seguinte: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo está recomendando a Timóteo: Timóteo, nas suas prioridades, cuide daquilo que está ligado à vida eterna, cuide dos valores, cuide das escolhas que estão ligadas a amor, justiça, mansidão. Estas coisas estão ligadas à vida eterna e são de uma qualidade, de uma natureza distinta daquilo que é temporário, passageiro, que são os cuidados da nossa vida. Nós precisamos ter sabedoria para fazermos nossas escolhas. Há uma história sobre parte da tripulação do Titanic, que naufragou. Haviam 11 pessoas que eram muito ricas e estavam aproveitando essa viagem para transportar parte da sua riqueza do velho continente para o novo continente. Diversos quartos eram dotados com cofres para que essa fortuna fosse transportada em segurança. Um dos sobreviventes, que havia levado muito dinheiro na sua cabine, havia joias, dinheiro em espécie, guardado no cofre do seu quarto. Ao ser resgatado, declarou o seguinte: eu tinha muito dinheiro lá, mas naquele momento eu percebi que aquilo não tinha valor nenhum diante da situação que eu estava vivendo. Imediatamente eu fui buscar algo que eu ia precisar muito e trouxe comigo 3 laranjas. O que tem valor e o que não tem valor. O que é importante, o que não é importante. Quais devem ser nossas prioridades? O que é que define as escolhas que fazemos? Se estamos disponíveis para algo ou não. Ageu capítulo 1, versos 5 e 7, lá no Antigo Testamento, Deus nos questiona isso. Verso 5, ora assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. As escolhas que você tem feito, as coisas para as quais você está aberto, têm sido suficientes para você? Tem trazido a você vida eterna? Tem trazido a você felicidade e realização? Se você tem dúvidas sobre as suas escolhas, eu queria compartilhar com vocês 3 chaves, 3 elementos que nos ajudam a entender de fato quais são os nossos princípios, quais são nossas prioridades, quais são nossos valores, em que base temos feito as nossas decisões. A primeira delas chama-se agenda. No que você gasta seu tempo?
Quais as coisas que estão mais presentes na sua rotina? Quais são as coisas que, depois de escolha, deixando algumas de lado, você abraça estas coisas? Quais são seus valores? Traduzidos no uso do seu tempo, na formatação da sua agenda. Fizeram uma entrevista com o fundador da rede de restaurantes McDonald's, Ray Kroc, e perguntaram a ele: Ray, quais são os seus valores? O que é que norteia aí a sua vida? E ele respondeu: Deus, a família e o meu trabalho lá no McDonald's. Mas, ele pediu para registrar, quando eu entro no meu trabalho, eu inverto essa lista. Quais são as suas prioridades? Qual a ordem da sua lista? Quando você olha para a sua agenda, quais são os valores que estão expressos ali? O que de fato é mais importante para você? Quando você está lá no seu trabalho, 8 horas por dia, quem é mais importante? Sabe que alguns eventos similares, ou o mesmo evento, podem ter 2 tipos de valor para pessoas diferentes. Um político americano chamado Charles Francis Adams mantinha uma agenda, um diário das suas experiências. E o filho dele, Brooke Adams, também mantinha uma agenda, um diário das suas experiências. E é interessante que um dia os dois escreveram a respeito de um mesmo evento. Foi uma tarde de pescaria, pai e filho. Quando você lê o diário de Brooke, ele escreve: passei a tarde com meu pai, pescando. Foi o melhor dia da minha vida. E quando você lê a agenda do pai, Charles, passei a tarde pescando do meu filho. Perdi muito tempo hoje. Sua agenda, seu tempo, quais são seus valores? O que a sua agenda revela de você? Segundo item, para lermos as nossas prioridades, aquilo para o qual estamos disponíveis, é o nosso orçamento pessoal. No que você gasta seu dinheiro? O brasileiro médio, a maior parte da sua renda é com alimentação. Segundo item, que compromete a maior parte do orçamento do brasileiro médio, moradia. Terceiro item, crescente nos últimos anos, entretenimento. Você se arrisca a dizer qual é a prioridade de ajuda humanitária, ajuda ao próximo, doações feitas às igrejas e instituições de caridade, na lista de gastos médios de um brasileiro? A forma como você compõe o seu orçamento revela muito sobre você. Jesus disse: não ajuntem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e onde o ladrão rouba, mas ajuntem tesouros no céu. Qual é a sua prioridade? Como você tem gasto o seu dinheiro? Conheça mais de você mesmo. Terceiro item, que nos ajuda a compreendermos as nossas prioridades, para o que estamos disponíveis, são nossas palavras. Evangelho de Lucas, capítulo 6, Jesus menciona algo a respeito das nossas palavras. Verso 45, Jesus afirma o seguinte: o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal, pois da abundância do coração, fala a boca. Queria levar você a uma reflexão. Daqui a pouquinho, terminando essa atividade, a maioria de vocês vai para casa, vai juntar a família ou amigos, vão ter uma refeição, vão passar um tempo juntos, provavelmente vão gastar um tempinho no sofá da sala. Sobre o que vocês vão conversar hoje? Qual foi o assunto da semana passada? O que vocês falaram durante todo o mês passado, quando aos sábados se encontraram num dia espiritual, vocês que são cristãos? De acordo com Jesus, a conversa que predomina, os temas, os assuntos, revelam os nossos interesses. Será que seus interesses estavam mais ligados a assuntos espirituais, num dia espiritual? A boca fala da abundância do coração. Nossas palavras revelam nossos interesses. São um espelho do coração e da alma. Agenda, gastos e palavras revelam, de fato, quais são as nossas prioridades, para o que estamos disponíveis.
o que é que tem valor para nós. Quando perguntamos a respeito do serviço, o serviço a Deus, o serviço ao próximo, estar disponível para atividades tanto dentro quanto fora da igreja. Nós temos mais de 35 ministérios nessa igreja. Cada um desses ministérios, às vezes, 2, 3, 4 tipos de ações, possibilidades de engajamento das pessoas se dedicarem, se doarem. A pergunta é, por que vou me envolver com essas coisas? Qual a razão? Me dá uma boa razão para participar dessas coisas. Além das atividades dentro da igreja, cada um de nós tem uma porção de oportunidades de serviço, de doar-se aos outros, de servir a Deus através do meu serviço ao semelhante, servir a Deus servindo pessoas. Quantos colegas de trabalho enfrentam dificuldades? Quantas pessoas estão em dificuldades nas ruas por onde a gente passa? Quantos familiares precisam de uma ajuda, precisam do nosso tempo? Quantos pais idosos precisam de uma ligação, precisam de saber se está tudo bem? Por que fazer essas coisas? Por que servir? Quais as razões? O que me move? O que me motiva? Qual o valor dessas coisas para mim? Essa é a grande pergunta que precisamos responder. Por que estarmos disponíveis? Além de avaliarmos nossas prioridades, precisamos ter a resposta a essa pergunta. E eu queria compartilhar pelo menos 3 razões com vocês. A primeira delas está no Evangelho de Mateus, capítulo 20, versos 26 a 28. São palavras de Jesus Cristo, um conselho que Ele nos deixa e que, com muita propriedade, responde a esta primeira pergunta. Por que servir? Por que me envolver com atividades, sejam dentro da igreja ou fora da igreja, em que expressam o meu serviço a Deus através do serviço às pessoas? Jesus disse o seguinte, verso 26, não será assim entre vós. Pelo contrário, todo aquele que entre vós quiser tornar-se grande, seja vosso servo. E quem dentre vós quiser ser o primeiro, seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Qual é a primeira razão para servirmos? Porque Ele serviu e pediu que fizéssemos o mesmo. Como diz um amigo meu, preciso dar as outras razões? Quando decidimos seguir Jesus Cristo, o caminho que Ele abriu é o caminho por onde andamos. E se Jesus Cristo colocou como serviço aos outros o primeiro chamado do cristão, porque revela na prática que ouviu o chamado de Deus para a sua vida, será que não precisaríamos repensar as nossas prioridades? O que vem primeiro? Como administramos nosso tempo? Para o que estamos disponíveis? A vida de Jesus é resumida numa vida de serviço. Era uma vida que testemunhava. Aquilo que Jesus fazia através do seu serviço era mais impactante do que aquilo que Ele falava. Como é a nossa experiência de serviço? Temos uma vida de serviço? Imitamos Jesus Cristo? Se a sua vida precisasse ser resumida, que palavras seriam usadas? Esse ano tem sido um ano bem difícil para nós. Muitos de nossos membros adoecendo, enfrentando momentos difíceis da vida. Em 10 anos, nessa virada de ano, esse ano de 2015, foi a primeira vez que nós fizemos sepultamento de membros aqui da igreja. Um no finzinho do ano e outro esta semana. Na vida ministerial, talvez esse seja o maior desafio. Despedir-se de alguém que estava sob seus cuidados espirituais. Será que fiz meu trabalho? Será que apoiei? Será que aqueles que vieram antes de mim ofereceram oportunidades para essa pessoa construir uma vida ao lado de Jesus Cristo? Compreendeu o chamado do serviço? Sua vida revela uma biografia que imita Jesus Cristo? Aqueles que estiveram acompanhando o sepultamento da Lusa e ouviram as palavras das pessoas que estavam lá, ouviram o resumo que fiz da sua vida e que conheciam de fato essa nossa querida irmã, sabem que ali não houve nem exagero, nem hipocrisia. Quem conhecia a vida dela podia dizer amém a cada uma das palavras que foram referidas à vida dela. Pessoa amorosa, comprometida com os outros, que dava de si mesmo.
A minha pergunta a você, sobre razões para servirmos. O dia que a sua vida precisar ser resumida, com que palavras vão descrever você? Que herança, que legado você deixou para a humanidade, para as pessoas que conviveram com você? Que frase seria escrita na sua lápide? Qual o epitáfio que melhor descreve a sua vida? Aqui está alguém que imitou Jesus Cristo, servindo. Segunda razão, por que deveríamos servir? Paulo escrevendo uma carta aos cristãos da Galácia, Gálatas capítulo 5, versos 13 e 14, Paulo faz a seguinte afirmação: Vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Ele está falando da graça, está falando da esperança, das coisas boas que Deus oferece. Fostes chamados à liberdade. Não useis, porém, a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Toda a lei se cumpre numa só palavra, a saber, amarás ao teu próximo, como a ti mesmo. Por que servir? Servir revela que compreendemos qual é a essência da vida com Deus, da experiência real com Deus. Amar. Sirvo porque aprendi que o amor é essencial à minha vida e à minha vida com Deus. Jesus contou diversas histórias, mas duas me marcaram profundamente a respeito do caráter e da dimensão prática daqueles que têm uma ligação de amor com Jesus Cristo. A primeira é a parábola dos dois servos. Veja, Jesus está falando de crentes, de cristãos, de gente que tem nome escrito em livro de igreja. Dois servos. O primeiro deles está ativo, está fazendo, está servindo, está se doando, está o tempo inteiro à disposição, disponível para as coisas do seu Senhor. Ele pensa, meu Senhor vai vir logo, eu preciso deixar tudo pronto, eu preciso estar empenhado, eu preciso estar doando de mim mesmo, porque Ele já fez tudo por mim. Esse compreendeu o amor, compreendeu a essência do que é a experiência com o Senhor. O segundo é chamado, em Mateus capítulo 24, de mau servo. Esse olha para a cena e fala, não, vai levar muito tempo, se eu ficar servindo aqui, eu vou me desgastar, eu vou perder a vida. Eu vou servir. E o objeto de serviço do mau servo é ele mesmo. Vou aproveitar a vida, vou fazer valer a pena ter estado aqui. E quem sabe um dia, lá na frente, quando de fato o Senhor estiver para vir, aí eu vou dar uma ajeitadinha, aí eu vou me dedicar, aí eu vou pôr a casa em ordem. Quem ama o Senhor? Segunda história que Jesus conta. Um pai tinha 2 filhos. E ele convida os 2 filhos ao serviço, ao trabalho, à atividade. A sair da inatividade, da inércia e a fazer algo, junto com ele. Vem trabalhar comigo, filho. Tem tanta coisa para a gente fazer. E a história que Jesus conta dos 2 filhos é que existem 2 respostas. Tem a resposta daquele que diz, sim, eu vou, e tem a resposta daquele que diz, não, eu vou. Só que essa resposta não está ligada à profissão de fé. Porque no fim da história, aquele que disse, eu vou, negou o que disse, não servindo. E aquele que tinha dito, não vou, serviu e deu o seu sim ao convite do Pai quando foi para o trabalho. Sabe o que essa história quer dizer? É que tem muita gente dentro da igreja que disseram, sim, sou discípulo, sim, estou vivendo, seguindo Jesus Cristo. Mas a sua vida revela que a sua resposta, na verdade, é não. Não estou disponível. Razão para o serviço. Deus, entendi que servir é uma resposta de amor. O Senhor serviu a humanidade e tem servido porque ama. Eu estou na estrada do aprendizado do amor e estou disponível para crescer em amor, servindo as pessoas, servindo a Ti. Finalmente, terceira razão para respondermos à pergunta, por que servir? Paulo de novo, carta aos Romanos,
capítulo 14, versos 17 e 18, ele escreve: Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria no Espírito. Porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aprovado pelos homens. Terceira razão ou resposta para por que servir? Porque agrada a Deus. Veja, Paulo está falando das duas naturezas de escolhas e de prioridades na vida. A primeira, as coisas temporárias. Comida e bebida. A segunda, as coisas que são eternas, que perduram, que têm maior valor. Coisas ligadas ao reino de Deus. Valores espirituais. Fazer a vontade de Deus, servindo, porque isso agrada a Deus. Por que você serve? Qual o seu preço? O que é que te torna disponível? Eu me lembro de uma história muito famosa. O menino perguntou: pai, quanto é que você ganha por hora? E o pai respondeu: filho, atualmente aí, depois da última promoção, meu salário por hora é de R$100. O menino voltou do quarto, pegou das suas mesadas e falou: pai, está aqui, passa uma hora comigo. Qual o seu preço? Quando Deus fala no seu coração: filho, eu quero conduzir a sua vida, eu quero fazer você experimentar o que é espiritualidade de verdade, quero que você tenha uma experiência real comigo, quero que a vida religiosa seja mais do que frequentar uma igreja, do que ter uma cadeira dentro de uma igreja, eu quero que você envolva-se com as pessoas e aprenda o segredo da vida. Você precisa sair daí e vir para cá onde eu estou te convidando. Vem servir comigo. Qual o seu preço? O que precisa para você me agradar, para você me servir? Qual o seu preço? Quanto custa? Quanto vale você romper com a sua agenda? Com o tempo que você destina às coisas que você gosta? Quanto tempo vale dedicar o seu orçamento financeiro? Quanto vale, quanto custa você doar dos seus interesses e daquilo que habita na sua mente para dizer: Deus, abro mão de tudo isso e as minhas prioridades a partir de hoje são outras. Quero agradar ao Senhor. O que é para eu fazer? Eu quero ir trabalhar contigo, meu Pai. Quanto custa o seu tempo? Qual o valor do seu serviço? O que Deus precisa dar para você? A gente olha na televisão e a gente se assombra das pessoas colocando preço em Deus, em inúmeras igrejas por aí. A bênção de Deus custa tanto. Ter Deus na sua vida custa tanto. E as pessoas estão pagando. Quando Deus só está pedindo nosso tempo, nosso coração, nosso desejo de agradá-lo, nosso desejo de expressar amor. Quanto custa o seu serviço? Voltando à pergunta do início. O cristão número 1, aquele que está sempre disponível, aquele que ama servir, não importa o que. É iniciativa humana? Nasceu assim? Eu não tenho medo de afirmar a você. A iniciativa é sempre divina. O cristão número 1 simplesmente aprendeu a responder: Deus, estou aqui, me usa. Você é o cristão número 1? Ou você é o cristão número 2? Eu não quero que você saia daqui pensando que você fez todas as escolhas erradas até aqui e que é melhor desistir dessa caminhada. Eu queria dizer que hoje, nesse exato momento, Deus está falando no seu coração e está dizendo: filho, eu escolhi você como um vaso para honrar o meu nome. Escolhi fazer de você, na vida das pessoas, a minha bênção para elas. Escolhi de fazer da sua vida algo que vai espalhar o meu nome na sociedade, entre as pessoas, no mundo. Se tão somente você me entregar a sua agenda, aquilo que eu confiei a você, seus interesses, se tudo isso você colocar nas minhas mãos,
eu vou fazer de você alguém igual a Jesus Cristo. Alguém que aprendeu o valor de servir. Você tem essa escolha, é agora. É nesse momento. Pode continuar com a vida do jeito que ela veio até aqui. Ou pode se levantar e fazer da melodia, da poesia destino, a sua oração de entrega. Senhor, faz da minha vida um vaso de honra para o seu nome. E aí? Qual a sua resposta? Dois caminhos. Dois caminhos se abrem diante da gente. Estar disponível, não estar disponível. O primeiro caminho é a estrada em que mais pessoas viajam. É a estrada que as pessoas buscam, porque ela promete felicidade aqui e agora. E infelizmente a igreja não está imune aos convites dessa estrada. Algumas pessoas escolheram estar na igreja para serem felizes agora. A segunda estrada, essa busca ao reino de Deus, é de quem aprendeu que apenas através do exemplo de Jesus Cristo, uma vida de serviço, dedicada ao outro, é que vai encontrar real felicidade. Qual é a sua escolha? Qual foi a sua oração? Qual a sua decisão hoje? Antes de orar, eu só queria dizer que você que veio para este culto, não estava aqui desde o discipulado, você recebeu na entrada um papelzinho como esse, em que você põe seu nome, seu telefone, seu e-mail e diz: quero servir, estou disponível. Transforme esse momento não apenas em comoção do coração, mas em ação. De fato tomei uma decisão, conte comigo. Ali na saída tem alguém esperando para receber isso aqui de você. Hoje isso aqui é um símbolo. Eu sei que é um símbolo, porque você pode escrever isso aqui e nunca aparecer. Mas hoje é um símbolo. Estou me comprometendo, Deus, o Senhor sabe a decisão que eu tomei no meu coração.
Bom Deus, nos ensina a andar nesse caminho, tão desafiador para cada um de nós. A vida em sua complexidade exige tanto da nossa agenda, dos nossos recursos, tudo grita pela nossa atenção. Nos ensina a seguirmos o exemplo de Jesus Cristo, humilhando-se a si mesmo, deixou o trono da majestade do céu, assumiu a natureza humana e foi como um servo, servindo ao pecador caído, destinado à morte. Se entendemos isso, bom Deus, e se isso nos trouxe paz ao coração, o teu serviço por nós nos garante vida eterna. Nos ajuda a expressar essa gratidão, devolvendo a Ti aquilo que te dá prazer e alegria. Imitar Jesus Cristo. Capacita-nos, cuida da nossa agenda, do nosso orçamento, dos nossos interesses. Nos traz a motivação correta para servir. E que isso seja para a honra e glória do Teu nome. É a nossa oração. Por Jesus. Amém. Deus abençoe você. Servo, esteja disponível ao Senhor. Ele vai usar você.